Você quer viver do mercado? Então presta muita atenção no que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque você nunca vai viver do mercado se você ignorar o que eu tenho para te ensinar aqui. E não importa o quanto você estude sobre análise técnica, leitura de velas, price action, nada disso importa se você não entender a essência necessária para você conseguir viver do mercado. E já adianto para você que nenhum dos traders famosinhos falam sobre isso. Nenhum dos influenciadores que você conhece mostra essa parte. Sabe por quê? Porque essa é a parte que afasta os iniciantes. É a parte que separa o joio do trigo. Mas também é a parte que separa os profissionais daqueles que só estão se aventurando no mercado e nunca vão realizar o sonho de viver do mercado, né? Porque todo mundo que entra no mercado tem esse mesmo sonho, viver disso. Independente da área de atuação que você atua como trader, se é o mercado de criptomoedas, o Forex, ações, opções, independente de onde você atua, o seu sonho é ganhar dinheiro suficiente fazendo isso para você não precisar mais trabalhar e poder viver do lucro que você tem nas operações, né? Mandar despedir o seu chefe, mandar ele embora. E isso é sim possível, mas somente se você entender o que eu tenho para te explicar aqui. A maioria dos iniciantes quebram no mercado não necessariamente porque eles operam mal, mas porque eles não entendem que a regra de ouro no mercado é a proteção do capital. Essa é a regra número um no mercado. No vídeo de hoje eu vou abrir os seus olhos de uma vez por todas, para você entender que quem vive do mercado tem uma condição diferente. Porque se você não tiver um plano para chegar nessa mesma condição, o seu destino é certo. Você vai fracassar no trade. Todo trader profissional sabe disso daqui, ó. Que se você perder 1% do seu capital, tudo que você precisa fazer é 1,1% para você recuperar. Não muda quase nada, certo? Tá tranquilo. Se você perder 5% do seu capital, você tem que fazer 5,26 para recuperar. Praticamente não muda mais nada, tá tranquilo ainda. Se você perder até 10% do seu capital, tudo bem. Você faz 11 ali, 11 e já recupera. Ainda tá tranquilo. Agora, a partir disso, o drawdown, ou seja, o quanto diminui a carteira, fica cada vez mais difícil de você recuperar. Então, por exemplo, ó, se você perdeu 20%, você já tem que fazer 25%. Se você perder 30% do seu capital, você tem que fazer 42%. Se você perder 40%, você tem que fazer 66%. E se você perder 50%, você tem que fazer 100% do restante para você voltar para o zero, para onde você começou. Então é por isso que os traders profissionais, eles arriscam não mais que 1% do seu capital por operação. Porque dessa forma fica muito fácil você... Não, muito fácil não, né, Felipe? Aí você tá de sacanagem, né? Dessa forma fica mais fácil e mais realista de você conseguir ter lucros consistentes. No final do mês você fechar positivo, de forma consistente. Porque com a imprevisibilidade do mercado, se você tiver um bom operacional e um bom gerenciamento, você vai ganhar mais do que você perde, porque a diferença do seu capital de uma operação para outra vai ser quase nenhuma. Então você só tem que ter uma taxa de acerto suficiente ali de acordo com o seu gerenciamento e você vai conseguir ter lucros consistentes. Ah, mas galera, daí para eu viver do mercado arriscando 1% da minha carteira é praticamente impossível. Bom, aí a gente entra no segundo ponto, né, da realidade do mercado, que muitos se negam a acreditar, né, a aceitar. E aí eles querem fazer milagre, né? Eles não estão aqui operando de forma realista, eles estão operando para fazer milagre, justamente por influência, né, das criações de conteúdo. Porque, por exemplo, você vai lá e vê um trader arriscando, né, 20% da carteira numa operação ou mais, sei lá, mas você não entende que aquele não é o capital do cara.
capital do cara é muito maior que aquilo. Aquilo é uma pequena fração, então ele está fazendo um gerenciamento de uma fração do capital dele. Então você, como trader, você vai operar, você não vai correr o mesmo risco. Se você tem lá, sei lá, 5 mil reais, você não pode fazer operação com 500 reais. Porque se você perder 4 operações, você já perdeu 20% do seu capital. Então não faz sentido um negócio desse. Se você errar 10 operações, que é totalmente possível, você perdeu 50% do seu capital. Não faz sentido. A gente tem que operar de uma forma que as sequências de perdas não vai afetar, porque, por exemplo, se você opera com 1% do seu capital, ainda que você erre 10 operações seguidas, acertando 10, você já praticamente voltou para o 0 a 0. Agora, se você opera com 10% de risco por operação e você erra 5 seguidas, depois para você recuperar você tem que acertar 10. É o dobro de dificuldade. A maioria dos professores de trading ou dos influenciadores que divulgam o trading, eles não falam sobre essa realidade porque isso afasta os iniciantes, né? Porque o que os iniciantes querem é ver o seguinte: pegar 100 reais e transformar em 10 mil, pegar 1.000 reais e transformar em 100 mil. É isso que eles querem, porque é isso que atrai os iniciantes para o mercado, né? É essas alavancagens milagrosas. Mas a probabilidade disso dar certo é ínfima. Para você viver do mercado, você tem que trabalhar com as probabilidades básicas ali, que é o que no longo prazo vai funcionar. Então a gente tem que fazer um cálculo realista. Então vamos lá, se você quer viver do mercado, você tem que entender isso aqui, ó. Vamos supor que você arrisca 1% do seu capital. Então se você tem um gerenciamento bacana, como o que eu pratico e o que eu ensino para os meus alunos, quando você perde, você vai perder 1%, quando você ganha, você vai ganhar 3%. E aí, um mês tem 20 dias de operações, tendo uma média ali realista e não tão extraordinária, uma média comum, né? Você vai bater o seu stop 10 dias e vai bater a sua meta 10 dias. Isso aqui é a média, né? A média. Mas pode ser melhor que isso, ou também pode ser pior que isso, né? Mas a média é essa daqui. Então, você vai bater o stop metade dos dias e vai bater a meta metade dos dias. Só que nos dias que você foi estopado, você perdeu 1%, e nos dias que você bateu a meta, você fez 3%. Então, no final das contas, aqui você teve lucro de 30% e aqui você teve um prejuízo de 20%. Então, essa é a média. É isso aqui que você vai fazer tendo um método e tendo um gerenciamento que funciona. Tendo um método que funciona e um gerenciamento que funciona. Isso aqui é a média que você vai fazer. Ok. Aí, no final das contas, isso aqui vai dar quanto? Né? 30. Opa, errei aqui, pessoal. Não é 20, não, é 10. É 10%. Então, no final das contas, a média vai dar quanto de lucro mensal? 20%. Isso aqui é a média. Pode ser mais, como pode ser menos. Tanto quanto também pode ficar negativo. Isso aqui a gente está falando de média. Mas beleza, vamos trabalhar com essa média de 20% de lucro. Então, para você viver do mercado, você precisa ter um capital suficiente para que o seu custo de vida seja equivalente a 20% do lucro do seu capital. Então, por exemplo, se você tem o salário mínimo no Brasil é R$ 1.500, se você vive com um salário mínimo, significa que para você viver do mercado, você tem que ter um capital de R$ 7.500.
porque daí 20% desse capital cobre as suas despesas. O ideal é que fosse um pouco mais, tá? O ideal é que você tivesse uns 14 mil, porque daí 10% do seu lucro já cobre as despesas e os outros 10 você reinveste para ir aumentando seu capital. Agora, se você tem um custo de vida de 2 mil, o seu capital já tem que ser um capital no mínimo de 10 mil para suprir esse custo de 2 mil. Se você tem um custo de vida de 3 mil, você tem que ter um capital no mínimo de 15 mil para suprir esse custo. Se você tem um custo de vida de 5 mil, você tem que ter pelo menos 25 mil de capital. Se você tem um custo de vida de 7 mil, você tem que ter no mínimo 35 mil de capital. E assim sucessivamente. Então, para quem tem um custo de vida de 50 mil por mês, o cara tem que ter no mínimo 250 mil de capital para operar. Isso aqui é uma projeção realista, pessoal. Não é uma projeção assim de milagrosa, entendeu? Que nem eu sei que a maioria gosta de ver coisa milagrosa, né? Pegar ali 100 reais e transformar em 10 mil, entendeu? Todo mundo quer essa ilusão, mas as probabilidades disso acontecer são muito pequenas, não é sustentável. E se você acerta uma alavancagem dessa e você não tem consciência disso aqui, você vai acabar torrando o dinheiro, achando que você vai acertar toda vez essas alavancagens sinistras e não vai. Então, tem que saber, tem que ter consciência disso aqui, entendeu? Da realidade, das probabilidades, para atuar no mercado financeiro, independente de qual área de atuação que você escolher operar, entendeu? A porcentagem de pessoas que conseguem permanecer no mercado, viver do mercado no longo prazo é a mesma, independente de ser forex, ações, opções binárias, é a mesma coisa. A maioria vai fracassar e 3% vai conseguir. Está aqui uma projeção realista de quanto capital você tem que ter para ter uma média de lucro aqui, ó, suficiente para cobrir as suas despesas. Eu garanto que você não tinha visto isso aqui em lugar nenhum no YouTube, nem em curso, nem nada, porque isso aqui afasta a ilusão, né, da maioria das pessoas. Então, assim, mas é a realidade, né? Agora as pessoas não querem ver isso, né? Elas querem ver, tipo assim, resultados milagrosos, mas a verdade é essa daí. Beleza? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias e de cripto, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho aí o dia a dia, falo da minha rotina, dos resultados que eu estou tendo, explico, mostro operações, explico o motivo das entradas, a lógica por trás, falo sobre gerenciamento e principalmente falo muito sobre mentalidade, porque para mim esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal e quer ser um trader melhor a cada dia, clique no botão inscrever-se e deixa o like nesse vídeo. Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, pegando um valor mínimo que dá para depositar na plataforma e trabalhando esse capital com disciplina, gerenciamento e paciência até a gente chegar nos 6 mil, para mostrar que dá para começar do jeito certo, mesmo tendo pouco capital para investir. Porque eu sei que muitos iniciantes, assim como eu, que não tinha capital quando comecei, achava que eu tinha que fazer alavancagem porque esse era o único jeito de eu conseguir crescer no mercado. Caso contrário, não ia dar certo. Só que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então você pode operar de maneira consistente, né? Ou você pode ficar entregando capital para o mercado. E aí depois um dia você vai lá e soma quanto capital você já perdeu dos picadinhos, né? Fazendo alavancagem e vê que é assustador. Então é melhor você operar de forma mais conservadora com o seu capital, porque proteger o capital é o principal no mercado, né? Nós chegamos a subir essa conta aqui para 200 e pouco, caímos e agora está difícil recuperar. Mas eu vou vencer. Então, você que está acompanhando aí, acompanha e você vai pagar para ver aí. Pagar nada, né? Porque o YouTube é de graça, mas você vai ver que eu vou vencer. Porém, eu estou enfrentando justamente essa dificuldade que eu expliquei para vocês aqui agora. Por quê? Eu comecei fazendo uma alavancagem dessa carteira operando 20% de risco por operação. E aí foi tudo lindo quando estava num ciclo de vitórias, né? Porque a carteira foi subindo.
Mas aí quando eu peguei um ciclo de derrotas, arriscando 20% por operação, a carteira caiu demais. E agora para mim subir, eu tenho que fazer, sei lá, deixa eu ver aqui. Então agora para eu sair do resultado que eu tô e voltar para os R$ 60 que quando eu comecei, eu já tenho que fazer 650% de lucro. Ou seja, o grau de dificuldade está muito maior, né, do que quando eu comecei. Porém, eu poderia depositar novamente, né, preencher novamente a carteira com R$ 60 e continuar a partir disso. Mas aí ia ficar muito fácil o desafio, né? Eu quero enfrentar a parada na prática, como se fosse o único dinheiro que eu tivesse e tenho que fazer dar certo, entendeu? Então seria mais fácil depositar aqui de novo R$ 60 e começar de novo o desafio. Mas só termina quando acabar, né? Só termina. Enquanto eu ainda não terminou esses primeiros R$ 60, eu não vou depositar outros, não. Eu quero fazer subir de novo com isso, né? E enfrentar a queda que eu tive aqui. Porque eu tive uma queda justamente porque eu estava arriscando 20% por operação. Então eu peguei uma sequência de perdas e pronto. Teve uma queda astronômica na carteira e agora tá difícil voltar a subir, né? Coisa que se eu tivesse operando com 1%, mesmo que eu tivesse errado 10 seguidas, eu teria perdido 10%. Mas como eu estava arriscando 20%, mas é isso aí. Bora entrar na nossa conta lá em reais e fazer as operações, ver o que o mercado entrega para nós hoje. Hoje eu vou operar no mercado de OTC mesmo, porque na hora do mercado aberto eu estava focado nas cripto lá e acabei nem operando no mercado aberto nas opções hoje. Mas vamos no OTC mesmo. E aí OTC, cara, eu gosto de operar 1 minuto, porque 5 minutos não encaixa tão bem assim. Eu acho que 1 minuto é melhor. Então, bora ver o que o mercado entrega para nós hoje? Que é o seguinte, pessoal, por que a gente pegou a venda aí? Vela de comando, vela de comando vira o primeiro registro da venda. Rompeu o comando de alta aqui, rompeu a linha de tendência média daqui e o preço fechou aqui em nada, né? Então ele deixou o quê? Demonstrando que ele vai continuar um movimento de alta aqui. Aqui a gente entendeu como um pullback na média móvel. E foi vitória para nós, pessoal, graças a Deus. Nossa, que vitória apertadinha, hein? Só por Deus. Mas tá bom, vitória, vitória. A gente tem que aceitar que a gente só precisa de um pip para acertar ou para errar, né? Então, tá valendo. Aí, pessoal, pegamos nossa segunda entrada, uma entrada de venda aqui. Galera, muito forte essa região aqui, ó. Essa região aqui muito forte. Traçar direitinho aqui, né? Ó, essa região aqui é muito forte. Por que que é uma região forte? Comando de alta aqui, vela sem pavio. Comando de baixa aqui, vela sem pavio. Então, essa região do preço aqui é uma região de decisão do preço. Decisão do preço. O preço aqui já demonstrou fraqueza da compra. Buscou aqui, foi uma vela de exaustão do preço, né? Deu tudo que tinha para chegar aqui e buscar essa última região. Então aqui ele tinha uma tendência muito grande a entrar vendedores aqui nessa região. Ainda mais que o gráfico está em tendência de baixa, né? Tá aí. Que operação top das galáxias, hein? Graças a Deus, pessoal. Hoje a gente pegou umas operação da hora aí. Aqui a gente ganhou meio apertadinho, mas a análise estava correta, né? Tanto que o gráfico continuou descendo aí depois. E aqui a gente pegou uma região aí, nossa, muito top mesmo, né? Uma região muito boa.
Eu vi essa região se formando aqui, fiquei esperando o preço buscar lá e o preço buscou e fez exatamente o que eu imaginei que faria. Então, galera, é isso aí, ó. Tem dias que o mercado vai corresponder exatamente ao que você imaginou. Tem dias que não vai, mas nesses dias que faz, cara, vale a pena, porque olha só, velho. Olha essa vitória aqui top que a gente conseguiu hoje. Top demais. Pessoal, falar a verdade para vocês aqui, eu tinha me preparado para fazer uma alavancagem hoje aqui nessa conta. Tô até com a planilha aqui, ó, do lado aqui. Ó. E eu ia fazer uma alavancagem hoje. Ia fazer aqui umas 5, 6 operações. Para subir essa conta logo, né? Mas aí eu lembrei que o propósito da série não é ficar me exibindo e falar que eu sou o cara, né? O propósito da série é mostrar que a gente, tendo gerenciamento, paciência e disciplina, dá pra gente trabalhar uma carteira pequena e crescer ela. Então eu não vou fazer alavancagem aqui não, porque 2 operações por dia, qualquer um consegue acertar, entendeu? Não é uma coisa assim que precisa ser, nossa, putz, o melhor trader do mundo para fazer 5, 6, 7 operações. Se eu fizer uma parada dessa, eu sei que eu sou capaz de fazer, né? Esses dias atrás eu quebrei meu recorde de 7 operações. Eu tô até com a foto aqui. É. E foi no domingão também, ó. Operando OTC. Comecei com $10. A última operação eu fiz com 78. Então assim, mas eu não quero fazer isso aqui, cara. Porque o propósito da série é mostrar que qualquer um consegue, velho. Se tiver disciplina, paciência e seguir o gerenciamento à risca e tal. Então eu não vou forçar uma subida na conta, não. Vou continuar seguindo o gerenciamento certinho. Né? Acertou ali, bateu uma meta, sai fora, opera de novo no outro dia. E com paciência e disciplina aí, dá para chegar lá. Porque não é fácil fazer uma sequência de vitórias, não. Mas dá para fazer. E aí o que acontece? Você ficar buscando isso sempre, a consistência fica mais difícil, né? Agora 2 vitórias no dia é tranquilo de fazer. Tudo bem que a gente passou alguns dias ruins aí e tal, mas mesmo assim, 2 vitórias por dia dá para fazer tranquilo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das operações aí, da mensagem. Tamo junto. Desejo a todos um excelente final de semana. Um abração para vocês aí. Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser.